Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Então, tô aparecendo aqui hoje para deixar mais uma dica, tá? Acho que tem umas 2 semanas, uma semana, que eu coloquei nos stories uma enquete para saber se vocês sabiam a respeito das conjugações verbais, né? Então, olha aí, né? Não só tem dica no feed, né? Tem nos stories também. Então acompanha os stories também para você poder ter acesso a outras dicas. Então o que acontece? Eu perguntei em relação aos verbos terminados em OR, né? E muita gente errou. Pois é, então eu vou trazer essa curiosidade hoje aqui para vocês, tá? Na língua portuguesa, hoje, né, diante da nossa gramática, existem 3 conjugações, tá? A primeira conjugação, a segunda e a terceira. Então, como são distribuídos os verbos diante dessas conjugações? Vamos lá. Todos os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Por exemplo, o verbo estudar, o verbo amar, o verbo dançar, né? São verbos terminados em AR, então eles pertencem à primeira conjugação. Todos os verbos que terminam em ER fazem parte da segunda conjugação, que são, por exemplo, correr, sofrer. E os verbos terminados em IR são verbos que fazem parte da terceira conjugação, como sorrir, divertir, entre outros, tá? E aí eu perguntei, e os verbos terminados em OR, como é que funciona, né? Na realidade, os verbos terminados em OR, tá? Eles fazem parte da segunda conjugação. Como assim, Rita? Você disse que os verbos terminados em ER é que fazem parte da segunda conjugação. Sim, também. Mas os verbos terminados em OR também fazem parte da segunda conjugação. E qual seria a explicação? Gente, em um dos posts que eu fiz aqui, em um dos bate-papos que eu fiz, que eu conversei aqui com vocês, eu expliquei que a língua é algo vivo. Ela muda, ela vai se alterando com o passar do tempo, né? Nem sempre a língua portuguesa permaneceu do mesmo jeito desde o momento que ela surgiu até hoje, né? Existem palavras que caíram em desuso, né? Ou seja, não são mais usadas. Outras tiveram alterações. E esses verbos, né, que terminam em OR são exemplo disso, fazem parte de um exemplo assim, tá? Então, qual é a explicação, então? Por exemplo, o verbo por, que é um verbo terminado em OR, e todos os seus derivados, ou seja, todos os outros verbos que terminam dessa forma, tá? Verbos que vêm do verbo por, como depor, compor, são verbos derivados porque vêm, né? Derivam do verbo por, tá? Eles também fazem parte da segunda conjugação. E antes, há um bom tempo, tá? Eles não terminavam em OR, esses verbos, tá? Então, antes a gente não falava por, a gente falava poer. Engraçado, né? Pois é, era poer, o verbo pôr no sentido de colocar, antes era poer. Mas com a alteração da língua portuguesa, como eu já falei que é algo vivo, tá? Que vai se alterando, os falantes também mudam, enfim. O verbo pôr sofreu essa alteração e deixou de ser poer para ser por. Mas aí os gramáticos não criaram uma nova conjugação, tá? Deixaram com que esses verbos permanecessem na segunda conjugação. Então, o verbo por e todos os seus derivados pertencem à segunda conjugação, porque há um tempo, né, lá no passado, na verdade, eles terminavam em ER, mas aí foi abolido, tá? Não termina mais em ER, mas sim em OR. E a conjugação, vocês podem colocar, se cair alguma questão, alguma coisa, com toda firmeza e segurança, que eles pertencem à segunda conjugação. Interessante a nossa língua, né? Não é algo exato, não é algo formado ali e acabou, mas tem várias possibilidades e é algo que está sempre aberto para mudanças. Então é importante a gente se atualizar. Por isso que muita gente acha, mas o português é difícil. Não, gente. O português ele só não é uma coisa fixa, né? Como também nós não somos. Nós somos pessoas que vamos mudando com o tempo e assim é a nossa língua, né? Novas gerações vão surgindo, vão nascendo, vão crescendo, e aí é natural que as mudanças na nossa língua também existam. Gostaram dessa dica? Então espero que vocês tenham entendido, tá certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.